Eu estou de volta. Hoje é um dia muito especial porque é dia do Santo Anjo da Guarda, os Santos Anjos, que nos guardam em todos os caminhos, como a gente tem conversado já desde a Santa Missa. Estamos conversando aqui também no programa Você Pode Ser Feliz a respeito do Anjo da Guarda. Então, você sabe que na doutrina está prescrito assim, quando você é batizado, você recebe um anjo da guarda, que te protege em todos os momentos, que te guarda em todos os momentos da vida. Claro, com aqueles critérios que eu já apresentei para você aqui no livro do Êxodo, principalmente de se submeter à vontade de Deus, porque se a gente se submete à divina vontade, unindo a nossa vontade, a vontade humana à vontade divina, então nós estamos aí numa sintonia verdadeira de comunhão. E aí a gente pode invocar o anjo da guarda em todos os momentos que nós receberemos proteção. Mas existem pessoas que também são anjos do Senhor presentes na nossa vida. E como existem? Eu, na minha vida, já experimentei o auxílio urgente, às vezes, o auxílio no dia a dia de tantos anjos do Senhor, os anjos que Deus colocou no meu caminho para me ajudar, para me guardar, para me proteger, literalmente. São as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Eu quero falar de um grupo lindo, maravilhoso, que presta um serviço maravilhoso e que são anjos do Senhor na vida de muitas pessoas, que é a Associação Rainha da Paz. Estou recebendo aqui a Luzia, que é diretora administrativa da Associação Rainha da Paz, também a Nilza, que é mãe do Daniel, que é um assistido pela Associação Rainha da Paz. Bom, o trabalho que a Associação Rainha da Paz faz já é bem conhecido, não é a primeira vez que vocês estão vindo aqui. Mas queria que só para a gente introduzir a conversa, falasse um pouco do trabalho que vocês costumam fazer. Tá, muito obrigado, padre. Nós agradecemos sempre essa oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho daquilo que nós fazemos. A Rainha da Paz é uma associação sem fins lucrativos que atende 399 famílias com deficiências. Além do trabalho de reabilitação, nós temos o trabalho de acolhimento. E é isso que a gente veio aproveitar esse programa com esse tema maravilhoso, que é o Anjo da Guarda, e dizer um pouquinho da nossa experiência, da nossa espiritualidade, que nasceu justamente como fruto da oração, do trabalho, do incentivo das pessoas para realizar algo em benefício de alguém, mas sempre pensando em dar um sentido maior para a vida, que é Deus. Então, é um trabalho de caridade, um serviço de caridade prestado ao próximo, mas que tem uma dimensão de evangelização e uma dimensão de espiritualidade. Como é que é cultivada a espiritualidade na Associação Rainha da Paz? Então, nós somos acompanhados pela Paróquia Bom Pastor, que é a nossa mantenedora, e nós temos o Padre Paulo, que foi o fundador e que depois de 16 anos ele retornou para a associação. E ele dá todo o apoio espiritual. Então, semanalmente nós temos uma missa e todos os dias nós iniciamos os nossos atendimentos com a oração da manhã, envolvendo funcionários, mães, assistidos e também o terço da misericórdia no período da tarde. Além disso, nós temos um grupo de catequistas que se preocupa em oferecer os sacramentos para as crianças lá na Rainha da Paz, preparar as crianças, para que eles recebam, então, os sacramentos. Quer dizer, então tem um itinerário bem concreto de vida espiritual, de vida de oração e enraizado aí na fé católica. Isso. Mas vocês também recebem pessoas assistidos que não são católicos? Sim, sim. Na verdade, o nosso trabalho, ele é amplo e nós atendemos qualquer pessoa que tenha a necessidade do atendimento, mas nós nos preocupamos com a parte espiritual, respeitando também outras religiões. Agora, quando a criança, o jovem, o adolescente chega lá e não é batizado, o que vocês fazem? Vocês oferecem para a pessoa a possibilidade de ser batizado? Por que eu estou perguntando isso? Porque algumas pessoas podem pensar assim, há um proselitismo de querer forçar a pessoa a assumir a fé católica. Não. É no sentido da evangelização mesmo, é oferecer para a pessoa a possibilidade de que ela esteja inserida na vida de fé. Muitas famílias, até elas vêm mesmo nos procurar antes da gente oferecer, porque elas veem o trabalho, a nossa identidade católica e manifestam esse desejo. E quando nós temos a nossa avaliação inicial para a entrada da criança na instituição, nós temos um cadastro. Então lá também tem algumas perguntas a respeito da religião. E aí nós deixamos aberto para as mães, para os pais responsáveis, enfim, para poder ter a liberdade de optar ou não
se elas querem receber o sacramento. Porque é um serviço de caridade, né? Sem olhar a condição da pessoa, é oferecer, como eu disse aqui, são os anjos que Deus coloca no caminho, sobretudo daqueles que mais precisam, para protegê-los, para socorrê-los. E no que diz respeito ao serviço de caridade, não importa se a pessoa é católica ou não, ela precisa da ajuda e vocês estão lá para ajudar. Mas vamos falar dessa experiência bonita aqui, porque tem o Daniel aqui do meu lado, a Nilza que é a mãe do Daniel. O que vocês viveram de experiência de espiritualidade na Associação Rainha da Paz? Bem, não sei começar. Ó, o Daniel, no começo do ano, ele já tinha passado por uma outra experiência semelhante a essa, há uns anos atrás. Agora, no começo do ano, ele fez uma cirurgia e teve em estado muito delicado. Certo. E ele sempre foi muito católico, fiel a Deus, temente a Deus, tudo. E ele, na hora lá, ele ficava lá sempre orando e eu também, né? Que a única coisa que eu poderia fazer era só pedir a Deus e orar, né? E ele também nessa. Quanto tempo que ele é assistido pela Rainha da Paz? Acho que já tem mais de 12 anos. Então, quando ele chegou lá, ele já era batizado? Já. Ele batizou assim que ele saiu do hospital, que ele ficou um ano na UTI quando nasceu. Assim que veio para casa, a primeira coisa que eu procuro fazer é batizar os meus filhos, assim que nascem. É a primeira oportunidade que a gente tem. Filhos? Eu tenho 3 filhos. Sim. Aí a primeira oportunidade que tem, eu acho que o primeiro é ser batizado. Eu acho isso maravilhoso, porque quando eu peguei a minha certidão de batismo, eu nasci dia 16 de novembro de 1976 e no dia 28 de novembro do mesmo ano eu recebi o batismo, com poucos dias de nascimento. Eu acho isso importantíssimo, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que dar uma vida boa para o meu filho, tenho que garantir uma série de coisas que ele precisa, mas precisa primeiro garantir a fé. A fé, porque se a gente tiver tudo e não tiver a presença de Deus, não tiver a fé na nossa vida, é uma riqueza que pode se transmitir. Pode, com certeza. Porque os meus filhos, assim que nascem, eu já procuro a primeira oportunidade. É com 1 mês e pouco, 2 meses. O Daniel foi o único que demorou mais, devido a ele estar no hospital. Mas mesmo no hospital ele foi batizado, que diz que é válido, né? Sim, sem dúvida. Porque ele era gêmeo, o outro faleceu, mas também foi batizado lá nos primeiros dias. Sim, eu já batizei muita criança no hospital e já batizei até dentro da incubadora. Então, ele também foi batizado dentro da incubadora. A gente não pode nem levar muita água, mas a igreja permite que faça isso. Às vezes a gente batiza com conta-gota, derramando a água na cabeça da criança com conta-gota, porque não pode, porque corre tanto risco de levar infecção, alguma coisa assim. Mas lá com um pouquinho de água, a gente faz o batismo e aí depois a criança sai do hospital e vai para fazer o registro na igreja ou fazer os ritos complementares que forem necessários. Mas importante que a senhora deu o batismo. Mas o na primeira semana que ele nasceu já foi, a gente já providenciei, falei com a médica. Aí já deu para o Daniel o principal título, que é o de ser filho de Deus. Filho de Deus, é o dele e do irmão gêmeo dele, né? Que era o Davi, que infelizmente está com Deus. Faleceu há 6 meses, mas... E aí Deus tem dado cada dia mais força para ele e fé, porque ele tem uma fé que sem tamanho, né? Como que a senhora conheceu a associação? Ou o que levou a senhora a procurar a Associação Rainha da Paz? Eu, na realidade, sou até quase que vizinha da Rainha da Paz. Eu já tinha visto falar quando ela era no outro local, mas nunca tinha ido lá conhecer. Aí, um tempo, ele frequentava o núcleo da criança também, só que esse é particular, tudo, né? E ele tinha um padrinho que pagava e ele participava lá. Aí pegou fogo lá, aí a Rainha da Paz cedeu um espaço para eles. Foi aí que eu fiquei conhecendo. Aí depois ela mudou para mais próximo de casa, na estrada que vai para minha casa, que é a Estrada do Suru. E aí eu fui um dia lá, porque eu fiquei sabendo que tinha ecoterapia e ele fazia, aí aconteceu uns problemas lá com a mulher que ele fazia também, que era particular, e tinha um padrinho que pagava para ele. Ela perdeu o cavalo, perdeu o caminhão e teve vários problemas. Aí eu fui para saber e, graças a Deus, consegui a vaga lá e ele está até hoje lá.
Graças a Deus, encontrou os anjos do os Senhor anjos, lá da Rainha da Paz. A gente tem algumas fotos que nós vamos mostrar agora, aí eu queria que, à medida que a gente fosse vendo as fotos, vocês explicassem para nós o que são essas fotos. Essa é de um batizado. Isso, é o batizado da Wélia, é uma das nossas assistidas na Rainha da Paz, ela já é uma jovem e os pais manifestaram o desejo e ela também. Então, além do batizado, ela fez a primeira Eucaristia e também a Crisma. Certo. Tem mais fotos, será? Vamos passando aí para a gente ver. Esse é o Daniel, a primeira Eucaristia do Daniel. Ah, tá chegando. Não. Isso. Primeira Eucaristia do Daniel. Isso. E tem outros lá, juntos. Isso, a nossa capela, onde nós realizamos as nossas orações todos os dias. Certo. O que mais? Essa são duas adolescentes também assistidas pela Rainha da Paz. Vamos ver mais uma foto, vamos ver se é para você dizer para nós o que é. É sempre, então, no momento de espiritualidade. E esse é o nosso coral, que também eles... O Daniel faz parte do coral? O Daniel faz parte do coral, toca tambor, né, Daniel? Que legal. Então, padre, assim, o que mantém a Rainha da Paz é a nossa fé. E eu trouxe hoje a dona Nilce e o Daniel porque eles têm uma história muito bonita de fé, de superação, de acreditar. No começo do ano, como ela estava colocando, ele esteve internado com um quadro muito complicado e eu participei muito de perto desse momento. E no momento que eu fui visitá-lo no hospital, ele estava com as duas mãos fechadas, né? E ele tinha dito para a mãe dele, quando ele ainda estava consciente, que ele estava segurando na mão de Jesus e de Nossa Senhora porque ele é muito devoto. Tem uma fé muito grande. E no dia seguinte, quando eu fui visitar, ele já estava em coma, ele não estava consciente e ele estava permanecendo com as mãos fechadas. Então, e ele só abriu essa mão no momento que eu levei o padre, ele recebeu a unção dos enfermos. Hoje ele está aqui para mostrar para a gente o que é a vida, porque ele ama a vida e ele luta cada dia pela vida. Então, o sentido maior da Rainha da Paz, eu sei que existem muitos trabalhos belíssimos, para melhorar a condição de vida das pessoas, mas o nosso trabalho maior é de resgatar a vida que existe dentro das pessoas, independente da situação que elas se encontrem, física, motora, mas existe uma vida lá dentro e nós lutamos dia a dia, sem medidas, sem medir esforços, para que essa vida seja resgatada. E eles nos ensinam isso. Então, eles são verdadeiros anjos na nossa vida, que nos motiva a cada dia a continuar vencendo todas as barreiras que nós encontramos, que é difícil manter uma instituição hoje, mas a gente luta porque nós olhamos para ele. E ele é um jovem a quem eu, né, admiro muito, é uma das famílias de referência católica na nossa instituição e que me ajuda muito a viver a minha fé e sentir essa proteção de Deus como um anjo na minha vida, sempre me amparando e me mostrando o caminho para Deus. E você comentou comigo há pouco de uma experiência cheia de aventura que eles viveram. Conta para mim como é que foi essa experiência. Olha, é que aí teve a juventude. A Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial, 2013, no Rio de Janeiro. E aí, quando falou na nossa comunidade, que a gente participa lá da igreja, ele toca lá também na igrejinha lá da nossa comunidade, ele troca um chocalhozinho lá. Aí foi falado, questionado, quem quer participar da jornada? Adivinha quem respondeu primeiro? Primeiro. Ele já levantou os dois braços, que ele queria ir, né? E aí todo mundo pensou, mas como é que ele vai numa cadeira de roda? Todo mundo pensou, como que ele vai? Aí foi passar a saber se tinha acessibilidade, tudo, né, como que era. Mas é o que eu falo, tenho sempre que agradecer a Deus e que Ele sempre coloca os anjos na minha vida na hora que mais precisa. E esse sonho dele foi realizado e não teve obstáculo nenhum. Foi muito bem acolhido lá na comunidade, que a gente ficou lá em Campo Grande, na comunidade Nossa Senhora da Aparecida. Aí uma família nos acolheu do lado da igreja, não tinha rampa, não tinha nada, só tinha um degrauzinho para ele subir com a escada, que era a coisa mais fácil do mundo. E teve pessoas que tinham que se locomover, tomar duas conduções para ir subir naquelas casas, com aquela escadaria lá, que foi todo mundo acolhido pela comunidade. E aí a gente pegava o ônibus e ia lá para o centro todo dia,
E ele era o primeiro a despertar e incentivar o pessoal. É um homem de fé mesmo. Aí o pessoal estava meio que desanimado, falava, ai, estou cansado. E ele, não, vamos, no jeito dele, na alegria dele. Aí o pessoal via e... Conseguiram erguer a cadeira essa dele. Força de viver, né? Aí na noite, na última noite que teve o evento que todo mundo ia dormir na praia, foi tudo preparado por Deus. A gente ia atravessar para o outro lado para ficar na areia. Aí tudo aconteceu que a gente se atrasou. Quando chegou já estava posto lá os obstáculos que não podia passar para fazer o corredor onde o Papa entrava. Aí juntou os jovens, né, que já tinham acolhido ele, de coração mesmo e Aí tiveram a ideia de erguer a cadeira. Aí o Papa estava passando, o Papa Móvel parou do outro lado, tinha uns argentinos. E aí gritava, né? E de cá a gente também. Aí eles, na hora que o Papa Móvel parou, ergueu. Aí o guarda viu e tocou no Dom Irani, que é o bispo do Rio de Janeiro. Aí ele olhou para cá, ele não acreditou. Aí ele tocou no Papa, e o Papa olhou para o Daniel, e o Daniel lá em cima, pedindo a mão para ele, e ele se acenou do mesmo jeito. Se tivesse um pouco mais perto, acho que ele tinha chegado e tocado mesmo. Mas linda, foi muito lindo, viu? Lindo. Olha só, se você que está aí nos acompanhando quer também ajudar que outras pessoas façam experiências lindas, experiências com Deus, ajudar a manter esta obra que é a Associação Rainha da Paz, está aí então o contato 96409-5049, o código é 11 96409 5049 e o site é abcrainhadapaz.org.br. Você vai trabalhar, vai ajudar para que essa obra seja mantida. Está aí o site também no ar para você conhecer um pouco mais. É só você entrar aí abcrainhadapaz.org.br e você vai descobrir como fazer para ajudar essa associação. Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, Daniel. Bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Nilza. Obrigado a Luzia. Deus abençoe a todos vocês. E eu vou, olha, depois dessa conversa tão linda aqui com os anjos que o Senhor coloca no nosso caminho, eu vou seguir para o intervalo. Mas antes, eu quero continuar convidando você para participar comigo pelo nosso telefone 19-3871-9620 do nosso quadro Catequizando. Vamos ver se vocês sabem aqui, mas se souber, vocês não podem falar. A nossa pergunta é essa: qual o símbolo do advento? Lembra que já foi feita essa pergunta ontem e muita gente participou e não acertou. Qual é o símbolo do advento? Alternativa A, coroa de espinhos. Alternativa B, coroa de ouro. Alternativa C, coroa de ramos verdes com velas. Não vale falar. Você pode ligar para cá, participar comigo no final do programa, fazer o sorteio, ligar para a sua casa e aí você participa comigo, eu rezo por você, você vai colocar suas intenções. Eu vou para o intervalo, estou aqui aguardando a sua participação, já já eu volto.